Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí para a gente dar continuidade aos nossos estudos relacionados a Estatuto da Criança e do Adolescente e agora nós vamos tratar a respeito do Conselho Tutelar. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Algumas coisas que são importantes a gente saber. Primeiro que o Conselho Tutelar, como muita gente acha que ele é um órgão jurisdicional, cuidado, ele não é um órgão da justiça, tá? Logo, ele não é um órgão jurisdicional, certo? Ele é um órgão pertencente ao Poder Executivo e vale lembrar que é um órgão pertencente ao Poder Executivo municipal. O que nós temos, na verdade, nos municípios são conselhos tutelares, tudo bem? Claro que dependendo do tamanho da cidade, você vai ter mais de um conselho tutelar, que é o caso, por exemplo, de São Paulo, em que temos muitos conselhos tutelares, na verdade, dentro de uma circunscrição, né, de uma região ali atuando, tudo bem? Então, bom, vamos lá. Órgão não jurisdicional, órgão do Poder Executivo Municipal, é um órgão permanente, certo? Então é um órgão perene e passa a ser um órgão também autônomo. Qual a finalidade do Conselho Tutelar? É zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Essa é a grande finalidade, ou seja, passa a ser o objetivo, né, do Conselho Tutelar. Tudo bem? O Conselho Tutelar terá o quê? Conselheiros. Esses conselheiros, eles são eleitos para mandatos de 4 anos e para cada conselho tutelar nós temos aí 5 membros fazendo parte do Conselho Tutelar. Existem alguns requisitos necessários para que as pessoas possam, né, fazer parte do Conselho Tutelar. Então, os conselheiros precisam ter idoneidade moral, ou seja, né, reputação ilibada para fazer parte do Conselho Tutelar. Tem que ser maior de 21 anos e tem que residir no município, já que o Conselho Tutelar, como eu falei para vocês, é um órgão do Poder Executivo, ok? Continuando, nós temos alguns direitos dos conselheiros. Por exemplo, o conselheiro, ele, a partir do momento, né, ele ganha lá a eleição, é feita uma eleição, tá? A população participa, inclusive, disso, ok? E aí o conselheiro ali, ele ganha, ele passa a ter cobertura previdenciária, ele passa a ter férias anuais, ele passa a ter aí licença maternidade, né, no caso das mulheres, e tem direito, evidentemente, a 13º. Então, são direitos estabelecidos aí para os conselheiros. Lembrando, são 4 anos de mandatos, né? De mandato. Quais são as atribuições ao Conselho Tutelar e, evidentemente, aos conselheiros? Vamos ver aqui. Temos como atribuições atender as crianças e adolescentes nas hipóteses de situação irregular, atender e aconselhar os pais ou o responsável, promover a execução de suas decisões, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Então aqui é uma coisa bem interessante, tá? O Conselho Tutelar, ele acaba encaminhando ao Ministério Público, porque é um Ministério Público que vai ter condições, força, né, poder para mandar denúncias relacionadas a uma determinada situação. Mas o Conselho Tutelar faz o quê? Ele encaminha ao Ministério Público uma notícia de fato que constitua aí uma infração administrativa. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Também providenciar a medida de proteção estabelecida pela autoridade judiciária para o adolescente autor de ato infracional. Então, a autoridade judiciária, né, ela vai lá julgar um caso, verifica-se, então, que há uma necessidade de medida de proteção e o Conselho Tutelar providencia isso. E, claro, também deve expedir notificações, ok? Bom, também requisitar certidões de nascimento de óbito de criança ou adolescente quando necessário, assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária. Olha que interessante, né? Vai assessorar como uma função ali de staff. Por quê? Porque, evidentemente,
está se referindo à proposta orçamentária de receitas e despesas e, claro, coisas que têm a ver com a parte de educação, do Conselho Tutelar. Para os planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, quando você fala em assessorar a proposta orçamentária, evidentemente ligados aí ao atendimento dos direitos das crianças e do adolescente. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos de comunicação social da Constituição Federal. E representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão de poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente, a família natural, junto à família natural. Bom, existem alguns impedimentos que a gente pode observar também. No artigo 140 diz assim, ó, são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes, descendentes, sogro, genro, nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e também enteado. Então há um impedimento, né? Então, exemplo, se eu estiver ali concorrendo a conselheiro tutelar, a minha esposa não pode, nesse caso, participar do certame, né? Evidentemente, como está dizendo aqui. Ok? Parágrafo único. Entende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, fórum regional ou distrital. Ou seja, né, pode participar de conselho tutelar de outra comarca, não na mesma, né? Competências. Algumas competências aí que nós temos dos conselheiros. E, evidentemente, do conselho tutelar, tá? A competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável, tá? Então, em primeiro lugar, o domicílio dos pais ou responsável, não tendo, pelo lugar onde se encontre a criança. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência, dos pais ou responsável do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Em caso de infração, cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão que atinja mais de uma comarca, será competente para aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede estadual, da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Ok? Bom, pessoal, então temos aqui a nossa primeira questão relacionada ao tema, né? A questão diz assim, ó, nas comarcas onde não houver conselho tutelar instalado segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, suas atribuições serão exercidas pelo... Vamos lá, alternativa A diz Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Alternativa B, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Alternativa C, Autoridade Judiciária. Alternativa D, Comissariado da Infância e Juventude. Alternativa E, Ministério Público. O gabarito da nossa questão é alternativa, vai aparecer aí para você, alternativa C, Autoridade Judiciária, tudo bem? Então, onde não houver o Conselho Tutelar, a Autoridade Judiciária passa a ser a autoridade competente, ok? Para exercer aí as atribuições, certo? Continuando, questão número 2, diz assim a questão. No caso de criança de 6 anos de idade ser encontrada sozinha na rua, a primeira medida específica de proteção a ser aplicada pelo Conselho Tutelar será, bom, a primeira medida. Alternativa A, encaminhamento da criança à entidade que mantenha programa de acolhimento institucional em decorrência natural da caracterização do abandono. Alternativa B, a inclusão da criança em serviço e programa oficial ou comunitário de proteção, apoio e promoção da família e da criança. Alternativa C, a orientação, apoio e acompanhamento temporários. Alternativa D, a inclusão em programa de acolhimento familiar. E alternativa E,
o encaminhamento da criança aos pais ou ao responsável mediante termo de responsabilidade. O gabarito da nossa questão é a alternativa E. Essa é a primeira medida, porque é justamente a prevalência familiar como um dos princípios que nós visualizamos nessas aulas, ok? Questão número 3. Assinale a alternativa correta. Os conselhos tutelares são órgãos permanentes, cujos membros cumprem mandato de 4 anos, permitida uma recondução. Alternativa B. O conselho tutelar é agente público municipal eleito dentre residentes desse município, maiores de 18 anos e com reconhecida idoneidade moral. Alternativa C diz que os conselhos tutelares são órgãos autônomos, com poder de requisição de serviços públicos previstos em lei, mas suscetíveis de revisão jurisdicional. O gabarito da nossa questão é a alternativa C, tá, pessoal? O problema aqui maior da alternativa A é falando que é permitida uma recondução dos membros, né? Alternativa D, os conselhos tutelares, tais como o Ministério Público e o Poder Judiciário, podem fiscalizar entidades governamentais e não governamentais responsáveis pela execução de programas de proteção destinados a crianças e adolescentes, mas não socioeducativas. Socioeducativas também, evidentemente, né? E a alternativa E, os acolhimentos de crianças e adolescentes realizados pelo Conselho Tutelar nos limites do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente prescindem de guia específica. Errado. Imprescindem, tá bom? É imprescindível. Certo, pessoal? Algo que é indispensável. Por isso, ficamos com a alternativa C nessa questão. Assim eu finalizo essa aula. Fico por aqui e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço e firme e forte aí nos seus estudos.